Eu estou em Lucas, lá no capítulo 6, peço que você abra aí comigo, texto de Lucas, capítulo 6, deixa eu saudar o povo aqui, senão o pessoal fica bravo comigo, né? Deixa eu ver, a Vanessa está com a gente, o Quirino, o Ivan, a Larissa, a Olga, a Alda, a irmã Maria do Socorro, a irmã Aurora, a irmã Kika, a Neide Gouveia, o Lucas, o Edivaldo, a Neuza Maria, a Carol, graças a Deus pela vida da Carol, teve uma queda, oramos por ela no último domingo, ela já está bem, né? A Terezinha, a Elizabeth, a Thelma, a Terezinha Domingues, irmã do Fábio, a Gleice, a Silvânia, o Basílio, a Sônia, a Jovina, a Sueli, a Anitta, o William, Valneide, Júlia, o Evandro também está aqui com a gente, a irmã Irani, a Angelita, o irmão Carlos também está por aqui hoje, no chat, a Rose, todo mundo aí, né? Então eu estou em Lucas capítulo 6, abra aí comigo, a partir do verso 43. Na semana passada você nos acompanhou, eu espero que sim. Se você não acompanhou também, a mensagem está recortada e disponibilizada aqui no nosso canal do YouTube. Nós iniciamos então uma série de reflexões em Lucas, a partir das parábolas do Senhor Jesus, tá bom? Então nós seguiremos nas próximas semanas falando das parábolas do reino de Deus, as parábolas aqui no Evangelho de Lucas. Então, semana passada nós vimos a parábola do cego que guia outro cego, e nós então pegaremos o texto na sua sequência. Lucas 6, a partir do verso 43. Diz assim o texto sagrado: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, e nem dos abrolhos se vindimam as uvas. O homem bom do seu bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma cova profunda e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou aquela casa, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Olhe comigo. Deus de amor, nós rogamos ao Senhor que teu Espírito fale ao nosso coração. A tua voz, ó Deus, é poderosa, a tua voz é transformadora, a tua voz direciona os nossos passos, e nós não queremos viver de acordo com a nossa vontade. Por isso, Pai, nós rogamos que o Senhor fale a nós aquilo que devemos mudar, fale a nós as situações que nós podemos melhorar na nossa jornada cristã. Nos ajude, Senhor, que teu Espírito tenha liberdade a falar no nosso coração. Inclinamos, Deus, os nossos ouvidos para ouvir a tua doce voz. Tenha misericórdia, ó Pai, do nosso coração. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós daremos sequência, então, no que nós aprendemos e refletimos na semana passada, e esse texto está na sequência daquele texto que nós vimos. Então, se você me acompanhou na semana passada, você deve estar aí situado no contexto em que Jesus está falando de julgamento, em que Jesus está falando de hipocrisia, em que Jesus está falando do amor ao próximo, e aí então nós temos esse texto que vem na sequência, Jesus falando basicamente de que um guia cego não pode guiar outro cego, que um discípulo
tem que ser humilde para aprender com o seu Senhor, não pode ser maior do que o seu Senhor. E depois Jesus encerra aquele primeiro bloco que nós vimos na semana passada, falando que muitas vezes nós estamos preocupados com um cisquinho, com um detalhe na vida do outro, e temos uma trave de todo tamanho no nosso rosto, na nossa visão, impedindo a nossa visão, nos mostrando então que é uma hipocrisia nós queremos ficar detectando problemas e defeitos e pecados, enfim, na vida alheia, sem que os nossos olhares estejam voltados para nós mesmos, né? Então o contexto que Jesus está falando é esse que eu acabei de citar, e mostrando e apontando então a falência da religiosidade sem vida, denunciando essa hipocrisia de ver a vida alheia em detrimento da sua própria existência diante do Criador, e essa questão da humildade. Então, nessa ênfase das parábolas, aqui Jesus prossegue usando algumas figuras que as pessoas do primeiro século tinham muito contato e sabiam o que Jesus estava falando, ou a forma como Jesus estava falando. Jesus fala da árvore que produz fruto, usando a figura da figueira e também da videira, que eram duas frutas extremamente comuns naquela região, tanto o figo como a uva. E depois ele vai falar do fundamento da casa. Obviamente que a questão da construção na época era diferente da construção hoje, mas a ideia do fundamento, da pedra, da rocha, dessa casa que permanece, é o que de fato é importante para nós, e nós veremos aqui daqui a alguns instantes, tá bom? Agora, nós precisamos perceber que Jesus aqui está enaltecendo o valor da qualidade da árvore, e essa boa qualidade da árvore vai gerar um bom fruto, assim como um bom coração vai produzir bons frutos, assim como um bom alicerce vai produzir, ou seja, vai gerar confiança para os moradores da casa. Se você me acompanhou na leitura do texto, as duas casas recebem a enxurrada, a enchente, os rios sobem e dão contra essa casa, mas uma cai, uma tem a sua queda e a outra não se abala, ela permanece por conta da boa qualidade da sua construção, do seu alicerce. Então, Deus permitindo, eu quero caminhar com vocês nesses próximos minutos, expondo e explicando algumas verdades do texto, e também já aplicando para que nós possamos ter algumas lições práticas, então, dessa parábola, e extrair dessa parábola algumas verdades para o nosso coração. Vale lembrar que quando Jesus conta uma parábola, ou conta as parábolas, Jesus está nos introduzindo dentro da sua fala para ensinar o nosso coração. Então, quando nós estamos ensinando e contamos uma ilustração, isso é um recurso pedagógico para fazer com que o ouvinte entre na história e faça uma reflexão. Então, nós não podemos ouvir uma pregação, uma exposição, ou até mesmo uma leitura de uma parábola e permanecer do mesmo jeito, porque a parábola tem a proposta de causar um impacto, causar reflexão. Sempre quando nós contamos uma história, a ideia é trazer um senso de moral, ou seja, qual que é a moral da história? Em outras palavras, qual que é a lição da história? O que eu aprendo com essa história? Então, nós temos esse pano de fundo, e você que me ouve já percebeu que no meio das minhas mensagens, das pregações, dos sermões, eu também vou contando algumas histórias para fazer algumas aplicações e chamar os meus ouvintes para a reflexão. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a qualidade da árvore e dos seus frutos. Jesus vai falar da natureza da árvore e do seu fruto, mostrando que uma árvore boa, consequentemente, dará bons frutos. Não pode uma árvore boa dar um fruto ruim e vice-versa. Então, Jesus está falando o seguinte: a boa qualidade da vida dessa árvore vai produzir um bom fruto, e uma árvore má vai produzir um fruto que não tem nenhuma qualidade. Então, Jesus está falando aqui da natureza íntima da árvore, daquilo que ninguém vê. Às vezes, não sei se você já teve essa percepção de olhar uma planta e perceber que aquela planta está muito bonita, mas na realidade ela está sem vida, e de um tempo para o outro ela morre. Aconteceu isso conosco essa semana. Fui levar o lixo no container, e aí eu falei assim para a Natália: mulher, você está ficando louca? Tem uma orquídea aqui dentro. E a orquídea o galho da orquídea estava com a flor, e a flor estava muito bonita, inclusive. Tinha uma que estava meio murchinha assim, mas a outra estava meio bonitinha. E ela falou assim: dá uma olhada na raiz.
Então eu fui olhar a raiz, e a raiz estava apodrecida. Ela estava ainda com a flor, ela estava com uma certa beleza, mas ela já estava morta. Então, não sei se você também já viu uma árvore bonita, e você pensa que ela vai dar um bom fruto e não dá. Porque, na realidade, a qualidade do fruto é inerente ao interior da árvore. Então, o que Jesus está falando é o seguinte: toma conta do teu interior, porque se o seu interior for bom, você consequentemente dará bons frutos. Mas se o seu interior for mal, você pode até passar uma imagem de uma pessoa religiosa, você pode viver com uma aparência, um verniz religioso, mas na realidade os frutos da sua vida serão completamente contraditórios com aquilo que você prega. Então o que Jesus está falando é o seguinte: a árvore boa, ou seja, uma pessoa que anda na presença de Deus, uma pessoa que teme o Senhor, uma pessoa que prioriza o reino de Deus, consequentemente ela produzirá bons frutos, porque ela está ligada com o Senhor. Jesus também fala isso, né? Que o Pai é o agricultor, ele é a videira verdadeira, e todos os ramos ligados nele dará bom fruto. Então, quando nós estamos ligados ao Senhor, a nossa qualidade de vida, ela completamente é elevada. Por isso que Jesus vai dizer que veio trazer vida, vida com qualidade, vida com excelência. Então, veja, conforme nós estamos ligados com Jesus, nós nos tornamos uma árvore boa, ou seja, nós... Tudo bem aí? Tomou um choque? Eu tomei um choque ali também antes de começar o culto, não foi, Natália? Fui ligar ali aquela régua ali, tomei um choque. O Rafael tomou choque, por isso que a câmera balançou, viu, gente? Tá tudo bem aqui. Então, se você está ligado com a videira, tá tudo bem, mano? Não, bem. Tá? Posso seguir aqui? Quer que eu chame o SAMU? Tô brincando com o Rafael. Cara, é da elétrica e toma choque, né? Muito boa essa, né? Muito boa. Vai virar ilustração de novo, vai virar uma parábola, viu? E aí, então, ligados com a videira, daremos bons frutos. Então, veja, quando a gente olha para essa realidade que Jesus está aqui ensinando para nós, nós precisamos entender a qualidade do fruto. A qualidade do fruto está altamente ligada com a qualidade da árvore, como eu estava dizendo. Então, o estilo de vida que nós temos vai revelar o fruto ou os resultados da nossa vida. Então, Jesus vai nos dizer assim, lá no contexto de João: pelo fruto os conhecereis. Então, veja que Jesus aqui dá para nós uma chave interpretativa para a gente olhar para a vida das pessoas. Então, a gente pode olhar a vida das pessoas e falar o seguinte: pelos frutos, pelos resultados, pelas escolhas, pela forma como cria os filhos, pela forma como gasta o dinheiro, pela forma como administra a saúde, pela forma como cuida dos mais idosos, dos mais vulneráveis, nós podemos ver os frutos dessas pessoas. Então Jesus dá para nós uma chave. Então, qual que é a nossa chave interpretativa para saber se a pessoa é boa ou é má? Os frutos da vida dela. Então, se ela é uma árvore boa, ou seja, se ela é uma pessoa temente a Deus, consequentemente, naturalmente, eu diria assim, organicamente, ela dará bons frutos, porque ela tem qualidade no seu interior, ela tem uma vida com Deus. Agora, veja que contraste interessante. Jesus aqui fala da uva e do figo. Figos e uvas são contrastados com espinhos e abrolhos. Cada árvore tem a sua própria característica, ou seja, uma parreira de uva só dará uva, não dará espinho. Eu me lembrei até da minha avó, a mãe do meu pai, quando ela falava assim: quem planta abacaxi só vai colher abacaxi, quem planta melancia só vai colher melancia. Cada árvore tem a sua natureza, cada pessoa tem sua natureza, e os frutos de cada pessoa revelam aonde ela está andando, quem está influenciando e para onde ela está indo. Repito, se você é de Jesus, você é uma árvore boa. Logo, você está caminhando com Jesus, caminhando de acordo com a vontade de Jesus, e você está aprendendo os valores do reino. Logo, os frutos da sua vida têm que ser frutos maravilhosos. Não podemos esperar um fruto mau de uma pessoa que diz que ama a Deus e que anda com Deus. De um pé de figo, de uma figueira, nós não podemos esperar abrolhos, espinho. Não. A figueira tem que dar o figo. A parreira tem que dar uva. O cristão tem que dar bons frutos. Simples assim. O problema é que nós queremos bons frutos
às vezes de árvores que não são boas. Então, às vezes eu fico assim, olhando e vendo as redes sociais, o pessoal reclamando, por exemplo, do cenário político, que é o que está na pauta, né? O que, diga-se de passagem, faz tempo que está na pauta, mas é o momento dos artistas, dos jogadores de futebol, enfim, dessas pessoas que influenciam a sociedade, querendo bons frutos de pessoas que não têm boa qualidade, não têm índole, não têm caminhada com Deus. Não pode esperar coisa boa deles, porque eles só conseguem produzir coisas más, eles só pensam em corrupção, eles só pensam em dinheiro, eles só pensam em ganância, eles só pensam em uma sexualidade aberta, completamente sem compromisso. Eles pensam isso, é o fruto, é o resultado da qualidade do coração deles. Agora, nós precisamos mostrar a beleza do nosso coração, não porque nós somos bondosos, não porque nós somos graciosos, não, mas porque carregamos a imagem e semelhança de Deus, e a luz do Evangelho raiando sobre nós, produziu em nós uma boa árvore, e agora nós seguimos produzindo bons frutos. Quando alguém chega para nós e fala o seguinte: olha, parabéns pela forma que você está criando seu filho, que você tem que falar, pela graça e misericórdia de Deus. Parabéns pelo seu casamento, parabéns pelos seus dons, a forma que você exerce os seus dons na igreja. Louvado seja Deus, é pela misericórdia dele, é porque, não porque meu coração é bom, é porque ele transformou o meu coração, que era mau, em coração bom. Agora eu sou uma boa árvore, mas não porque eu tenho virtudes, é porque as virtudes do reino foram derramadas sobre mim, e agora me tornei uma boa árvore. Consequentemente, o meu Senhor Jesus, que me transformou, espera então que eu dê fruto, e essa é a nossa história. Então, veja que nós precisamos tomar cuidado com isso. Em segundo lugar, eu tenho aqui pelo menos mais 2 tópicos. Então, se o terceiro não der para a gente trabalhar hoje, eu deixo para a semana que vem, tá bom? Mas eu quero trabalhar pelo menos esse segundo tópico aqui nesse momento que me falta, tem uns 10 minutos. Eu quero finalizar e amarrar com vocês pelo menos esse segundo tópico que está aí no versículo de número 45, tá bom? A qualidade do coração. Se Jesus fala da qualidade da árvore, ele vai usar, obviamente, a questão da botânica, né? Ele vai pegar uma árvore, vai falar de um ser biológico, agora ele vai falar, obviamente, do coração humano. Então, dá uma olhadinha comigo aí no verso 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E aqui Jesus está falando que o seguinte: olha, não existe uma pessoa boa por natureza, e nós já sabemos disso. Quando o jovem rico chega para Jesus: olha, o que eu posso fazer de bom? O Senhor é bom. E aí Jesus fala o seguinte: bom só existe um, que é Deus. Então você e eu não temos bondade produzida por nós, temos a bondade que é de Deus em nós. A sua imagem e semelhança está em nós, então por isso nós agimos com bondade, carregamos essa imagem e semelhança de Deus. Então, o homem bom, ou seja, uma pessoa que anda nos caminhos de Deus, e essa é a expressão de Jesus, não porque ele é bom por sua natureza, mas porque ele teve um encontro com Deus, ele se torna uma pessoa boa. Então, o homem bom, ou seja, uma pessoa que anda nos caminhos de Deus, tem o seu coração transformado pela graça, e assim ele tem um bom coração. É muito comum na nossa sociedade a gente falar o seguinte: olha, uma pessoa muito generosa, uma pessoa que ajuda os pobres, uma pessoa que compra um marmitex, uma pessoa que cuida dos cachorrinhos, uma pessoa que vai numa ONG cuidar de cachorrinhos, essa é uma pessoa boa, tem um coração bom, tem um coração grande. Essa é a visão da sociedade. Para Jesus, um coração bom é aquele coração que na realidade não vale nada, segundo a expressão dos profetas, um coração de pedra, duro que nesse púlpito aqui, de pedra, mas esse coração nas mãos de Jesus, aí é um coração bom, porque ele pega e faz uma espécie de um transplante, né? Conforme a Bíblia diz lá em Ezequiel, ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, ou seja, ele tira aquele interior petrificado, endurecido.
amargurado pelo pecado e transforma. Então ele se torna um coração bom. Paulo vai dizer que nós precisamos confessar com todo o nosso coração, e essa ideia mais evangélica de que nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor. Então veja que Jesus está falando que nós podemos ter o coração bom dentro dessa perspectiva e ter um bom tesouro dentro do nosso coração. Basicamente o que Jesus está falando é o seguinte: o coração é uma espécie de uma bolsa onde você vai guardando o seu tesouro. Não sei se você já mexeu na bolsa da sua esposa, eu tenho um pouco de pavor nisso, mas quando eu era criança, minha mãe falava que não podia mexer na bolsa de mulher, né? E uma vez, então, minha mãe pediu para eu pegar alguma coisa lá e tal, eu fui pegar na bolsa e tentei mexer, até que, por conta do DNA masculino, eu falei, não achei e vou embora, eu não quero mais procurar nada. Tá ali na bolsinha tal, não achei. Aí, quando eu casei, eu pensei que isso tinha resolvido. E aí, então, uma ocasião, eu falei para a Natália, ela falou, está na minha bolsa, procura na bolsa. E não achei aquilo que ela estava dizendo e tal, e falei, olha, bolsa não tem como, mas ela entrou lá, ela viu, ela achou o que ela queria, porque ela sabia onde estava guardado. Agora, nós precisamos entender que o nosso coração é uma espécie de uma bolsa, onde a gente vai guardando. Por isso que a Bíblia vai dizer, guardei a tua palavra no meu, repete comigo, mesmo em casa, tá bom? No meu coração, para não pecar contra ti. Eu queria que tivesse casa cheia aqui, mas eu sei que você está na sua casa repetindo comigo. Guardei tua palavra no meu coração, na minha bolsa. O problema, não sei se já aconteceu com você, acontece comigo às vezes, eu guardo algumas coisas tão bem guardadas, que depois eu não acho. Mas o Espírito Santo não deixa isso acontecer. Então, se você guardar a palavra de Deus na sua bolsa, no seu coração, você vai ter um depósito de versículos, de experiências com o Senhor, e é isso que Jesus está falando. Então, do bom coração, o bom homem vai lá no seu bom tesouro e pega aquilo que ele tem de bom. Então, dentro do meu e do seu interior, tem a palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia vai dizer para nós, no Antigo Testamento, que Deus iria imprimir no nosso coração a palavra dele. Não iria mais inscrever na pedra, como deu para Moisés. Lembra de Moisés? Agora, uma vez salvos, nós temos a lei de Deus, a mensagem de Deus, o evangelho de Deus escrito no nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Agora, eu gosto daquela expressão de Salomão, quando ele fala o seguinte, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, Provérbios 4, 23, porque é do teu coração que procede as coisas da vida. E a minha pergunta é o seguinte, o seu coração é bom? O que você tem guardado e armazenado no seu coração? Porque Jesus fala o seguinte, que é uma situação imediata, ou natural do coração colocar para fora aquilo que tem dentro dele. Porque a boca fala que o coração está cheio. Ou seja, não sai da nossa boca, não sai dos nossos lábios nenhuma expressão que não partiu primeiramente do coração. E Jesus está falando isso. Olha, se você tem um coração com qualidade, e coração com qualidade é um coração na presença de Deus, imerso na graça do Senhor, banhado pelo perdão e pela misericórdia do Senhor, o seu coração vai falar coisas boas. E a sua boca vai exalar louvor ao Senhor, porque do seu ser íntimo, você vai tirar boas coisas, ou seja, você vai tirar palavras de Deus. Agora, uma pessoa maldosa usará os seus lábios, por exemplo, para fofocar, para falar mal da vida alheia. Uma pessoa maldosa que não tem o seu coração transformado, vai ficar usando os seus lábios para murmurar, para praguejar, para causar intrigas, para jogar uma pessoa contra outra, para ferir as outras com críticas ácidas, destrutivas, aquelas palavras assim agressivas, para jogar uma pessoa contra outra, uma família contra outra, para contaminar os ambientes com as suas conversas tolas, para falar palavrões, palavras torpes, enfim. A pessoa que não tem um bom coração, que tem um coração mau, ela vai expor, ela vai expelir, ela vai colocar para fora por meio das suas conversas, e aí nesse caso mais contemporâneo, por meio da sua tecla, né, dos seus dedos, porque assim, vamos fazer uma contextualização. A boca fala que o coração está cheio.
se Jesus estivesse falando hoje, parafraseando as palavras de Jesus, você tecla, você escreve daquilo que está cheio o seu coração. Então veja que nós precisamos ter esse entendimento de que uma pessoa com o coração bom, ou seja, uma pessoa que tem o Senhor Jesus como Senhor do seu coração, ele falará de coisas espirituais, ele falará sobre edificação, sobre salvação, ele vai usar os seus lábios para ajudar, para encorajar, para confrontar as pessoas em amor, ele terá sempre uma palavra de ânimo, de apreço, uma expressão de gratidão, uma expressão de louvor. Ele não vai usar os seus lábios para destruir, para matar, não, ele vai usar os seus lábios para ajudar, para agregar, para abençoar. As suas palavras, na realidade, vão revelar a sua devoção, a sua espiritualidade, a natureza do seu coração. E todos nós temos um coração corrupto e mau por essência, por natureza, e por isso todos nós somos convidados pelo Evangelho a entregar o nosso coração ao Senhor e, conforme eu já disse, a orientação de Paulo, que o nosso coração confesse que Jesus Cristo é o Senhor. As nossas palavras, irmãos e irmãs, devem revelar o que está no nosso coração. Então veja, se nosso coração está em Deus, e aqui eu quero fazer uma ponte com Colossenses, quando Paulo diz que a nossa vida, né, Rafael? Nossa vida está escondida em Jesus. Então vamos usar essa expressão de Paulo: o nosso coração está escondido em Jesus. Se ele está escondido em Jesus, logo os nossos lábios falarão o quê? Aquilo que Jesus falaria. Lembra daquele livro? Em seus passos o que faria Jesus? Vamos parafrasear? Em seus lábios o que diria Jesus? Será que tudo aquilo que a gente disse, escreveu, falou, Jesus falaria? Olha que pergunta. Será que se o nosso coração, de fato, estando escondido em Jesus, nós falaríamos tudo aquilo que nós já falamos? Nossas palavras revelam o que está no nosso coração. E aí, vez ou outra, escapa alguma coisa. Vez ou outra, escapa. Tem jeito, não tem jeito. E aí a gente fala assim: ah, mas eu falei era só de brincadeira, uma piadinha só de brincadeira. Mas foi uma palavra ácida. Na realidade o coração está pensando aquilo. Na realidade tem maldade. E eu fiz algumas perguntas aqui para encerrar a nossa reflexão. E aí o terceiro ponto eu deixo para a semana que vem, para falar a respeito dos fundamentos da casa, tá bom? Aí você não pode perder, semana que vem nós estaremos juntos aqui. Por exemplo, eu tenho lidado com a minha saúde, vocês sabem disso, e a nutricionista fala o seguinte: você é aquilo que você come. Ela tem insistido muito comigo nessa tecla. Então você tem que tomar cuidado com bons alimentos para que você tenha boa saúde e tal. E aí eu fiquei pensando e fiz uma pergunta: se você pudesse, olha isso, se você pudesse comer as suas palavras, você seria envenenado ou você receberia uma dose de vitamina? Vou reformular: se você pudesse comer suas palavras, o seu corpo seria saudável ou enfermo? Se você acha que é um absurdo, por exemplo, pegar um carro, pensa comigo rapidinho, é um absurdo pegar um carro, passar num ponto de ônibus, de forma proposital, atropelando todo mundo? Quando você atropelou? Atropelei 10. Eu até lembrei dos meus amigos lá no passado, quando tinha um jogo lá do videogame, acho que era GTA, que atropelava senhorzinho e tal, tinha essa brincadeira, mas é no videogame. Mas tem uns doidos que na vida real faz isso também. Aí você pega o carro, seria um absurdo, né? Você pegar o carro, tem, por exemplo, 5 pessoas lá no ponto de ônibus, você vem com o carro e atropela todo mundo. Mata um, outro vai parar no hospital, outro quebra o fêmur. Um absurdo. Todo mundo fica chocado, um absurdo. E aí eu falo a minha frase: será que nós que achamos que é um absurdo pegar um carro e atropelar pessoas, não podemos também achar um absurdo atropelar as pessoas com as nossas palavras? Aí vem a irmã, toda bonita, que foi lá, fez chapinha, fez um negócio lá que nem pode, né? Com formol, que chama? Nem pode, hein? Vai lá com formol e não sei o que, vai progressivo. Ela pinta o cabelo e aí a outra irmã não gostou e chega e atropela ela. O que você achou? Achei ridículo. Cara, que isso?
Você gostaria que fosse contigo? Aí a irmã chega, olha, pintei minhas unhas, fui na manicure, como as meninas dizem, né? Recuperei a minha dignidade, não é assim que as mulheres falam? Aí chega outro e fala, nossa, mas essa cor é ridícula, essa cor aí está fora de moda. Aí o Rafael, por exemplo, está todo feliz com sua vaga de emprego. Chega um camarada com o coração meio capenga, fala, não, coisa boa isso aí, destrói o sujeito. Chega uma criança aqui cantando, vem um adulto irresponsável, por exemplo, não aconteceu, estou falando de uma forma hipotética, tá? Mas você cantou desafinado, você estava fora do tom, o seu tamborzinho aí estava, você atropela a pessoa, você passa por cima da pessoa, você tem uma crítica ácida, do seu coração sai apenas murmuração, reclamação, nunca tem uma palavra de louvor, nunca tem uma palavra de encorajamento. Qual é o seu coração, ou aonde está escondido o seu coração? Você come as suas próprias palavras, de inveja, de raiva, de fofoca, de calúnia. Que as minhas e as suas palavras sejam palavras agradáveis. E eu me lembrei de Davi, que o meditar da minha mente e as palavras do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Que a minha boca, que a sua boca, que os meus dedos, os seus dedos ao teclarem, revele a natureza do nosso coração, revela que o nosso coração é bom. E alguém vai falar assim, pastor, mas eu sou pressionado, provocado, demandado, insultado. E eu vou falar para você, eu sei e também sofro com isso. Mas eu preciso, e você precisa também, meu irmão, demonstrar a boa natureza do nosso coração. Você é uma árvore boa, dê bons frutos. Você tem um coração bom, guardado pelo Senhor, dê bons frutos. Que Deus abençoe ricamente o meu, o seu e os nossos corações, em Jesus. Amém. Amém.